Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal que traz diversos temas sobre direito tributário e direito financeiro. E hoje o tema é orçamento público. Acredita que o orçamento foi aprovado após 3 meses em que o exercício financeiro já se iniciou? Pois bem, é interessante porque o Estado ele não pode se movimentar, ele não pode gastar R$ 1 se não tiver o orçamento autorizando. No Brasil já são 3 meses sem orçamento aprovado e as coisas estão acontecendo, tudo gastando por aí. Em outros países isso nunca aconteceria. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o shutdown, que é a paralisação da máquina pública, porque a população não aprovou nenhum gasto. E a gente precisa ter mais seriedade com os temas orçamentários, a fim de aprovar o orçamento no final do ano passado, para dar 1º de janeiro já ter a lei orçamentária autorizando o governo a gastar. Mas o orçamento aprovado, depois de 3 meses, com muitas discussões, superávit vai ter ou não vai ter, redução de investimentos em áreas prioritárias, gastos mais com o MST. O que é que está por trás de tudo isso e como o orçamento impacta a minha e a sua vida? É isso que eu quero lhe falar. Não se esqueça desde já de curtir o nosso vídeo, porque cada vez que você curte, melhora para a gente trazer mais conteúdo importante para você. Vamos lá. O orçamento foi aprovado no montante de 5,8 trilhões de reais. Cara, a gente não sabe o que é isso. Eu não sei mesmo o que é 1 milhão. 1 milhão, bilhão, Ave Maria, bilhão já é uma coisa muito louca. Trilhão, aí é algo quase impossível de se imaginar. Pois é, quem mais pode promover justiça social é o governo, porque o orçamento dele é trilionário, tá bem? Só que esse orçamento, ele teve alguns detalhes do tipo, será que realmente vai ter superávit? O governo vinha prometendo fazer um superávit a vida toda, déficit zero. E será que esses 15 bilhões de superávit realmente acontecerão neste ano? Ou acontecerá o superávit? Vamos aqui que eu tenho mais coisas para lhe falar. É claro que todo o orçamento é discutido através de intensas negociações. O caso mais emblemático, só para você ter uma noção de como os temas são bem, eu diria, dialogados, é que o governo cortou uma verba de 750 milhões da segurança pública e alocou justamente 750 milhões a mais para o MST. E neste mundo tão polarizado, como você sabe muito bem, isso deu pano para muita manga, né? Assim, cada um tem um argumento para um ou para outro lado. Mas o certo é que os 15 bilhões de superávit que foi apontado agora no relatório, ele é altamente questionado. Veja aqui comigo na minha tela uma matéria que eu peguei aqui do Valor Econômico que mostra o seguinte, fala, olha, orçamento aprovado pelo Congresso é rígido, irrealista e falha em conter despesas. Mostra que o nosso orçamento está muito apertado. Para você ter noção, veja aqui comigo, ó, os gastos com discricionários, ou seja, aquele gasto que você pode gastar ou não se quiser, porque todos os outros acabam sendo obrigatórios, não tem alternativa. Gente, 0,7% do orçamento é pouco demais para você gastar com alguns outros gastos que são chamados discricionários. E aqui tem muito pouco também investimento, então baixo nível de investimento. É sabido que um país que não investe em infraestrutura, não investe em portos, aeroportos, estradas, ele não consegue crescer. E como nós vimos aqui, cerca de 80% da receita primária líquida já está comprometida com previdência, com folha e outras coisas mais. E a gente nem está falando aqui da dívida pública e pagamento de juros, que aí ultrapassa a casa dos 800 bilhões de reais, é este o número. Portanto, o orçamento é uma peça que traz muitas discussões, que traz, eu diria, possibilidade de ter maquiagem ou não. A gente prevê um orçamento superavitário, depois zero e depois pode ficar deficitário, porque algumas receitas são irreais, do tipo, estou prevendo uma receita de 30 bilhões pela mudança de entendimento do CARF. Mas esse mesmo entendimento no ano passado, de 30 bilhões estimados, só geraram 300 milhões de reais. Então, nem toda receita estimada se concretiza. E por isso a gente pode ter um aparente superávit que ao final do ano não se concretizaria por conta dessas suposições de receitas que às vezes não são incrementadas. Orçamento é a vida de um país. Todo orçamento reflete prioridades alocatícias, prioridades orçamentárias. Quer saber onde o governo tem mais carinho? Analise o orçamento do seu país. Se você quiser saber mais de orçamento público, se você quiser conhecer mais um pouco do tema, eu tenho um curso de Direito Financeiro para lhe mostrar.
Se você quiser comentar esse vídeo para poder dizer outros temas de orçamento público que a gente pode aqui comentar com vocês, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, que eu vou ficar muito feliz em receber os seus comentários e responder, como sempre faço, aqui no nosso canal.